Bom, no vídeo anterior nós tivemos uma conversa que eu trouxe aqui sobre como eu rever a minha posição com trabalho com amigos, né, fazer negócio com os amigos, né, como isso de certa forma teve um impacto positivo na minha vida. E é muito louco, né? Hoje nós vamos falar sobre trabalho, né, e principalmente sobre propósito. Eu quero contar para vocês assim o que eu tenho feito, mais ou menos de maneira geral, para desenvolver o meu propósito. E talvez você aí do outro lado, você nunca tinha parado para pensar dessa forma, né? Que o propósito ele é desenvolvido conforme você vai se colocando em ação, se colocando na jornada, testando e se movimentando, né? Não ficando parado. Não existe uma fórmula ou uma pílula a propósito, né? Vai cair um raio aí na sua casa e você vai descobrir seu propósito. Não, não é dessa forma que funciona. Você precisa desenvolver, você precisa, como que eu posso falar assim? Você precisa escavar, você precisa mexer a água para que você consiga enxergar o seu propósito. E você, talvez o sentido seja é meio repetitivo isso daqui, né? É que você tem que se colocar em ação. Só assim é possível. Sendo assim, gostaria de começar esse vídeo aqui com uma pergunta. Você trabalha com o que você ama? Né? Você ama seu trabalho? E talvez essa provocação ela pode partir para dois sentidos, né? Eu posso contar uma história um pouco antes, né? Como que talvez hoje eu consigo falar um pouco mais sobre propósito, sobre como eu tenho desenvolvido as coisas, né? As coisas estão acontecendo e eu só tenho a agradecer, né? Talvez parte da coisa tá rolando bacana de um jeito legal para minha vida é porque eu realmente parei de olhar para o que poderia ter acontecido, porque poderia ter sido feito de maneira diferente, e eu comecei a olhar para aquilo que é bom, focar minha energia, meu olhar para aquilo que é bom, porque quando você muda o seu olhar, isso aqui é um exercício que você pode fazer. Aliás, todos os exercícios, tudo que eu tenho aplicado na minha vida, e quando eu venho aqui falar para você, você pode aplicar na sua vida e testar de alguma maneira para ver se dá certo, né? Eu sei que é meio batido, muitas pessoas você já deve ter ouvido isso, né? Mas para aquilo que você olha é aquilo que você realiza, né? Para onde está seu foco? Antes eu estava focando minha energia em coisas que não me levavam a lugar nenhum. Eu já contei para vocês que muitas das coisas que deram errado na minha vida é porque eu estava numa atitude, né? De uma forma, eu estava tomando uma atitude reativa às coisas. Eu estava reagindo às tais oportunidades. E nessa de reagir às oportunidades, eu gastava muito tempo fazendo coisas que não me levavam a nada e você não sabia muito bem o que estava rolando. Particularmente, eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim, o trabalho ele nunca fez muito sentido se não tivesse um aspecto intangível, né? Lógico, dinheiro, produzir riqueza, isso é importantíssimo. Para mim é importante, mas nunca me preencheu. Eu passei muito tempo, né, nessa da corrida pelo dinheiro, 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 e isso me levou a um vazio profundo. E aí eu tive que me reconectar comigo mesmo, né, e tentar encontrar o que é que eu estava falhando. E a resposta que eu encontrei é nesse ponto que eu acabei de comentar com vocês, que eu estava reagindo. Eu só estava indo atrás da oportunidade. E eu não estava focando energia em construir a minha oportunidade. Sendo assim,
há 3 anos atrás, quando eu comecei a me desenvolver, aí atrás da resposta, né? Da resposta para a pergunta que era como fazer com que o mundo tomasse tereré. Parece besteira isso, né? Mas desde quando essa pergunta foi lançada na minha cabeça, veio como um clique de um desafio. E lá, tão logo no começo, eu poderia ter ido por um caminho um tanto quanto óbvio, e que talvez esse caminho ele poderia ter, de certa forma, criado uma limitação para mim. Já como eu sou, às vezes, um tanto quanto teimoso, né? Minha esposa até fala isso, que eu sou teimoso, eu quis ir pelo caminho mais difícil, né? Que é o caminho do desenvolvimento no sentido da identidade, de entender, de ganhar profundidade sobre o que se tratava, para que, assim, a partir daí, eu pudesse entender qual que era o meu lugar dentro do mercado. E com o tempo a coisa foi se desenvolvendo. Inclusive, uma coisa que. Uma segunda coisa que sempre minha esposa me encheu o saco, né? Eu falo encher o saco, mas é assim, ela, graças a Deus, ela tem uma visão ampla das coisas, assim. É uma pessoa que. Não vou falar muito bem dela aqui, não, porque senão vocês vão. Não. Eu vou deixar. Coisa boa a gente tem que deixar escondido. Mas eu vou comentar sobre isso que ela sempre falava pra mim, que eu precisava entender o que eu era bom de fato e tentar, a partir de algo que parecesse natural para eu fazer, eu me desenvolvesse a questão profissional nisso, no algo que parecesse natural para eu fazer. Em forma de pergunta, eu tentei achar essa resposta, né? E eu achei duas respostas bem, de certa forma, caminham junto, que é a facilidade de relacionamento e uma certa aptidão para comunicação. Eu nunca tinha olhado por esse aspecto, né? Eu nunca tinha olhado por um ponto de vista de que eu poderia tornar isso algo profissional, me profissionalizar nisso, né? Tanto na comunicação quanto no relacionamento, né? Eu nunca tinha olhado. Mas quando eu achei essa resposta, e essa resposta só foi possível porque eu me coloquei em movimento lá atrás e as coisas foram se movimentando, né, e a ação foi acontecendo, e eu fui tentando encaixar essa pergunta e encontrar essas respostas, só foi possível porque eu estava em ação, né? Sendo assim, eu achei essas duas possíveis respostas. Talvez aqui no vídeo, né, eu comecei o vídeo te fazendo uma pergunta se você trabalha com o que ama, mas com o tempo eu percebi que existem duas formas que você pode encarar o que você trabalha. Você pode aprender a trabalhar com o que você ama, ou uma segunda opção, e essa segunda opção encaixa muito comigo, pessoalmente, e talvez possa encaixar com você, que você pode amar com o que você trabalha. Parece besteira, né? Como quando a gente fala alto isso, parece, nossa, é um papinho de coach, papo furado. Mas eu penso que às vezes as coisas assim, apesar de estarem muito saltando aos olhos na nossa cara, se a gente não busca uma forma de descrever de maneira consciente aquilo dali, parece que não fica claro. Agora, talvez eu falando isso para vocês, deve estar. Putz, cara, eu nunca tinha pensado por isso. Por esse lado, né? Sendo assim, eu entendi que, né, ao eu me colocar na posição de que eu deveria. E a posição que faz sentido, né? Eu unir a comunicação, o relacionamento, e com isso, ao me desenvolver nessas áreas aí, né? Me desenvolver na minha jornada do generalista, especialista em erva aromática, eu sempre falo sobre isso, que eu poderia aprender a amar o meu trabalho e não trabalhar com o que eu amo.
E é muito louco isso, porque, querendo ou não, a erva mate é uma coisa que eu amo. Eu já amava naturalmente lá atrás, né? Sempre fez parte da minha vida de alguma forma, né? Através das rodas de mate, através da minha própria formação como pessoa mesmo, né? Desde de pequeno, desde criança, adolescente, aqui é muito comum, inclusive aqui onde eu tô, no passado, né? Hoje em dia não existe mais esses grupos, né? Porque, querendo ou não, a tecnologia agora, os grupos estão todos virtuais, né? Mas a minha geração foi muito agraciada com a roda de mate. A gente se reunia na frente de casa, com aquela turma. Cara, a turma é a turma mesmo, assim, muitos amigos, e aqui como a cidade, querendo ou não, é uma cidade de interior, ela possibilita muito esse tipo de atividade, né, de reuniões na rua, de ficar sentado no canteiro, tomando um tereré, e aquela coisa se estendia, né, após a escola. Uma grande memória isso, inclusive, estendia após a escola e até o anoitecer, cada um indo de volta para sua casa, né. Eu sei que eu dei uma viajada aqui, mas é que voltou essa lembrança e, porra, essa lembrança tem um sabor interessante. É um sabor algodão doce, sabe? Aquela coisa, um cheirinho, sabe aquele, quando você passa no Duty Free e tem aquele cheirinho de perfume doce, né? Você tá no aeroporto aí, né? Que maravilhoso, cara, era massa. Eu pretendo retomar isso daí, eu acho que tá tudo. A gente pode conectar todas essas coisas, esse sentimento, certo? Sendo assim, talvez aqui eu fui por um caminho, mas o que eu quero, talvez, fazer um fechamento aqui com você nessa conversa que nós tivemos para que você encontre o seu propósito. Vamos lá, repetindo aqui. Se coloque em movimento, não pare, não pare, se coloque em movimento. Talvez você possa dar um passinho um pouco antes a criar um desafio pessoal, a algo que você quer desenvolver, e com isso, com esse desafio pessoal, você cria um plano e coloca para executar de uma forma mínima possível, aí você já se coloca a executar. Você vai, com o tempo, agrupando os recursos para que você alcance esse desafio. E durante o desafio você vai pegando gosto pela coisa, vai aprendendo a amar. E com isso você acaba encontrando o seu propósito. No meu caso aqui, o meu propósito é bem claro e eu posso compartilhar com vocês. O meu propósito é eu me desenvolver na área da erva mate, através da comunicação e relacionamentos. E com isso eu crio um caminho que facilite o caminho para as próximas pessoas que olhem para a minha jornada e falem assim, pô, maneiro que o Preto fez aí, eu gostaria de fazer isso também. E a consequência disso tudo é que nós tornamos um mundo mais mateador, consumidor de erva mate. Eu acho que é uma relação de causa-consequência muito legal aqui. Então está registrado o meu propósito aqui para vocês, certo? Eu me desenvolvo e fico bom, aí com o tempo eu desenvolvo, ajuda a desenvolver quem está em volta de mim, e se sobrar um pouquinho mais energia, eu ajudo a desenvolver vocês aqui do outro lado, eu vou além, certo? Sendo assim, se você não me conhece ainda, eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo, e eu adoro ser o autoproclamado generalista em tudo, porque talvez isso me torne, de certa forma, um tanto quanto único. Eu gosto disso. É massa, certo? Sendo assim, esse aqui é o canal que eu documento minha jornada, a jornada do generalista, o especialista, do relacionamento, a comunicação. E aqui eu venho trazendo algumas ideias, algumas loucuras, e eu ligo aqui a câmera totalmente de improviso, eu posso ligar de qualquer lugar. Esse é o desafio. O desafio é eu estar gravando coisas aqui para vocês de uma forma que seja real. Eu acho que isso é o mais legal de tudo. É real. Com certeza, um dia vocês vão
comigo na rua e vocês vão perceber que é a mesma porcaria. Sendo assim, inclusive eu tenho grande chance de ser parecido com seu vizinho aí que vai trocar a roda e aparece o cofrinho, viu? Só pra te avisar. Bem parecido. Sendo assim, se inscreve aí no canal se você gosta dessas conversas de meio de tiozão, meio que a gente não sabe qual que é a linguagem que a gente fala. E curta, compartilhe se você se sentir à vontade, deixa o like, malabares, solta foguinho, sei lá, as coisas, tudo que tem que fazer aí. E valeu por pelo menos, você me dar a oportunidade de eu ser uma breve companhia por esses minutos aqui. Sendo assim, eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência, valeu, falou, tchau!